Fala, Caio, como Fala, é que você tá? Tudo bem? Fala, Ricardo. Tudo e Tudo você? jóia? Tudo. Graças a Deus, cara. Conectado aqui agora com você. Maravilha. A sua paisagem tá melhor que a minha, viu? Pô, nem me fale. Mas, ó, já tô há 4 meses aqui. Que maravilha. Não posso, não posso reclamar. Agora liberaram um pouco a praia, dá para descer das 6 às 10 da manhã. Mas o pessoal não respeita, viu? Fica o dia inteiro na areia ali, a polícia tem que chegar para tirar. Você tá no Bom, escritório? em termos de saúde mental, acho que você tá super tranquilo, né? Nós vamos falar, nós vamos falar sobre saúde mental, viu? Outro dia eu estava vendo um negócio sobre isolamento, quarentena, né? Aí era só dar um tempinho para o pessoal entrar. Santana, já te apresento aqui, a gente faz as formalidades. Aí Legal. o astronauta que estava dando dica de como viver na quarentena, em isolamento, e ele relatando as experiências dele lá no espaço, né? Aí alguém colocou, tá, meu amigo, mas me fala uma coisa, quando você vai para o espaço, você leva seu filho, seu cachorro, os afazeres de casa, tem que cozinhar, né? Falar aí é uma Exatamente. coisa, agora vem viver minha realidade aqui. Exatamente. A coisa é totalmente diferente, né? Pois é, pois é. Puta, que legal. Juarez na linha aqui com a gente também. Bom, Muita pessoal, gente vou bacana de fazer aqui uma, mercado, hein? muita. Foi bem bacana ontem, Ricardo. Hoje é a nossa segunda. Ontem a gente teve o Comar aqui da THB, um baita bate-papo legal. E vai ser muito legal, cara. Esse é um espaço que a gente criou para vocês. E eu já vou me apresentar antes de mais nada, porque meu marketing já puxou a orelha ontem. Falou, pô, você começou a live e não se apresentou. Eu falei, pô, não estou acostumado com esse negócio. Vamos seguir o script e o roteiro. Bom, Legal. pessoal, então, para quem não me conhece, eu sou o Caio, da Care Plus, sou o diretor comercial da Care Plus, e a gente criou essa série de lives aqui para a gente trazer alguns dos principais corretores e consultores do mercado e criar um espaço para a gente falar de benefício corporativo, assistência médica, assistência odontológica, outros benefícios importantes também na cesta de benefícios, mas nesse momento que a gente está vivendo, acho que a assistência médica muito latente, né? Nilton na live agora também, todo o time da Locton. E hoje, na nossa segunda entrevista aqui, eu estou com meu amigo, fomos colegas de trabalho há alguns anos juntos, com o Ricardo Santana, hoje à frente da Locton, diretor de benefícios da Locton. E vou pedir para o Ricardo se apresentar. Ricardo, por gentileza, fala um pouquinho aí, conta quem é o Ricardo e dá um breve overview para a gente da Locton e o atual momento hoje. Legal, Super Caio. obrigado, viu, Obrigado. para todos que estão aqui nos ouvindo e a você. Legal, legal. Caio, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter aberto esse espaço. Muito bacana isso que vocês estão fazendo da Care Plus. Meu nome é Ricardo Santana, sou responsável pela área de benefícios da Locton. Não fiz outra coisa da vida, a não ser cuidar de benefícios durante os últimos 25 anos. Né? Então, um motivo de muito orgulho de poder compartilhar um pouquinho do que a gente está vivendo, do que a gente está vivenciando agora. Né? Realmente, assim, Caio, foi um momento agora muito inusitado para nós, né? Eu acho que a grande maioria das consultorias tiveram que passar pela questão de transformar toda a sua operação do dia para a noite em home office. Foi como a gente acabou, né, tendo que lidar exatamente com essa situação. Ainda bem que a gente tinha um trabalho muito arquitetado, muito bem feito em termos de tecnologia, que nos permitiu passar por esse processo de uma forma realmente muito, muito rápida e eficiente. E uma coisa que a gente tinha já que a gente tem como DNA, né, esse contato permanente com o cliente, né, então isso a gente não podia abrir mão, e eu acho que essa era a grande preocupação que a gente tinha a todo momento. E acabou funcionando muito bem com a questão tecnológica, o home office funcionou muito bem, as pessoas estão tendo uma produtividade muito grande, né? Então, os contatos com os clientes estão acontecendo, as coisas estão acontecendo. Né? Não parou, Então, né? Não parou. não parou. E a gente teve que fazer um trabalho que para nós foi muito importante. Né? Então, primeiro, a gente teve que... Primeiro, vamos cuidar dos nossos colaboradores. Todo mundo precisa estar muito bem mentalmente, as pessoas precisam estar muito bem para poder suportar todas as demandas que viriam dos clientes. E como é que a gente criou aí também uma dinâmica para poder manter esse permanente contato com os clientes. Então, esse é um pouquinho do nosso Deu certo, DNA, né? né? E deu certo, está dando certo. Então, o negócio
muito bacana, né? Mas tem um ponto, Fala, Caio, fala. mas tem um ponto aqui importante, né? Que com tudo isso que vem acontecendo, a gente já está vendo alguns movimentos pós-pandemia, né? Então, que a gente está começando a ter uma atenção muito forte para isso, que é a questão da sinistralidade, né? A gente não pode deixar isso de lado, principalmente quando a gente fala de saúde, né? Então, a gente tem a gente saiu de um caos macroeconômico, né? E a gente entra agora numa questão de sinistralidade que está dando um certo refresco, porque as pessoas estão amedrontadas, mas o que a gente está colocando como uma tendência aí pós-pandemia, e a gente vem falando e conversando muito com os nossos clientes, é como é que a gente trata desse represamento que vai acontecer para o futuro, né? Então, depois a gente pode até falar um pouquinho mais, mas é uma maneira madura de ter esse bate-papo com o cliente, de poder colocar exatamente como é que isso vai funcionar. Então, isso tem sido uma dinâmica muito bacana. Super bacana ver que vocês tiveram uma preocupação inicial da segurança dos próprios funcionários, né? Acho que essa foi a premissa número 1 de todas as empresas. Não vi uma que não teve essa preocupação, então isso é muito bacana. Tivemos que confiar no funcionário, né? Colocar o funcionário em casa, a operação toda em casa, e até então a gente tem visto nos bate-papos zero estresse com relação a isso, e as empresas cuidando muito bem dos funcionários. E o segundo é a operação completamente estável, né? Completamente estável, sem ruído, sem problema, fluindo bem, mas tem uma série de demanda também que aumentou. Acho que a ansiedade do cliente, entender o momento, como é que ficam os benefícios. Vamos falar dessa sinistralidade aí que você comentou, que é uma janela, né? Como é que ela... Porque o custo Covid tem um custo, né? A gente está substituindo um sinistro que não está acontecendo por um que acontece, que é o custo Covid. Não afeta toda a população, a gente vem acompanhando a evolução dos casos, mas ele sim, existe um custo, como é que a cadeia é afetada. Agora, fala uma coisa que faltou, quero, para quem está nos ouvindo aí, como é que está a Lockton no mundo? Quantos funcionários hoje no Brasil? Uma empresa multinacional? Fala para a gente um pouquinho, Santana. Legal. A Lockton é uma companhia americana, né? É a maior companhia de capital fechado do mundo, está entre os 10 maiores brokers do mundo. Né? É uma companhia que pensa realmente como entregar o melhor atendimento customizado para o cliente, né? Então, esse tem sido o nosso mote. Tem mais de 100 países, né? Já com um tempo já de atuação importante aqui no Brasil. A gente vem fazendo uma expansão geográfica bastante importante em algumas localidades. A gente hoje tem clientes no Brasil inteiro, né? E sempre com esse foco da customização, entendendo e pensando como RH, que cada empresa pensa de um jeito diferente, está num timing diferente, e a gente respeita muito isso. Então, esse tem sido o nosso grande diferencial. Não, que bacana. E o Brasil é gigante, né? O que não aplica aqui em São Paulo o que se aplica em São Paulo é diferente de outras regiões, as demandas são diversas. Vamos começar? Vamos entrar no assunto? Vamos falar de benefício? Vamos falar de pandemia? Vamos falar de Covid? Vamos começar com o mais importante, que eu acho que é o que todo mundo vem abordando aí. Tratamento contínuo, médico da família, mais conhecidamente como atenção primária, prevenção. E acho que a Covid deu um tapa direto nesse assunto, do quão importante é a gente se prevenir, né? Aspecto básico, desde a higiene. E a gente sempre bateu nessa tecla da importância de combater o tratamento contínuo, principalmente com as doenças crônicas, né? Não tratar a doença, mas manter a saúde. Qual a importância da prevenção primária, Santana? A importância desse cuidado contínuo e da gente manter essa rotina e essa importância de fugir dos grandes centros para tratar a baixa complexidade. Falei muito disso. E aí, claro, quero que você dê a visão de vocês, porque é uma cadeia que tem muito desperdício. Eu sei que está na sua pauta aí pronto-socorro, esse desperdício, como a gente usa a medicina, qual que é a importância disso, como é que a gente engaja as pessoas para dar a atenção necessária para a atenção primária. Então, esse é um tema que, assim, se a gente for olhar um pouquinho para trás, né, a gente sempre media o plano de saúde pelo tamanho do livreto, né?
E as pessoas usavam de uma forma indiscriminada, de uma forma realmente sem entender muitas vezes o que está por trás, né? Eu acho que tudo começa, Caio, com um trabalho muito forte de comunicação, né? De compartilhar com os colaboradores exatamente como funciona cada recurso, entender que para a sustentabilidade do negócio não é simplesmente sair de uma forma indiscriminada, usando o pronto-socorro sem necessidade, ou usando o terceiro, o quarto médico porque não gostou daquele médico, né? Então, essa figura, eu assemelho muito a uma questão da fidelização, né? Então, quando você tem um médico de família que consegue dar aquela atenção, que consegue efetivamente tratar a causa raiz, né? Entender o teu histórico, né? E que seja bem remunerado por isso, para que ele possa garantir um tempo importante da agenda dele, né? Eu não tenho dúvidas que isso traz resultados positivos para a sinistralidade no futuro, né? Então, um pouco do que a Lockton vem fazendo é estimular um pouco dessa utilização através da conscientização, trabalhos de conscientização junto às empresas, né? Trabalhado muito forte com as áreas médicas, né? Porque também foi uma questão muito abordada no passado de ter um médico e esse médico só cuidava do ocupacional. Como é que ele se envolve um pouco mais, né, para poder entender as necessidades, né, dos funcionários, né? Então, essa interação com a área médica também é fantástica, tem produzido resultados também muito importantes. E tudo isso vira, no final, recursos que a empresa consegue transformar em sustentabilidade do próprio plano, né? Então, é algo que a gente defende, é algo que a gente vem explorando cada vez mais dentro dos clientes, e é algo que eu acho que vem para ficar, né? É algo que vai ser muito explorado ainda para frente. Você falou de um negócio bacana, que é a comunicação, né? Comunicar bem, e a gente sofre de um problema na cadeia, né? Porque muitas vezes a gente comunica, no papel de vocês, eu estou falando, o titular, as empresas acabam comunicando o titular, sempre fica aquela preocupação, como é que eu faço para a comunicação chegar no dependente, né, em todos aqueles que têm acesso à medicina. Agora, você tocou num assunto também que é a medicina ocupacional. Qual que é a importância, na visão de vocês, de integrar isso, a medicina assistencial com a medicina ocupacional? Na nossa ótica, faz todo sentido entregar cada vez mais essa visão integrada e compartilhada. Olha que interessante isso, Caio. Quais são as portas de acesso que a gente tem com o colaborador, né? Então, a gente tem a medicina, né? O plano de saúde suplementar, que ele vai numa clínica, vai no hospital, e você depois tem algumas informações gerenciais que você consegue trabalhar com isso, você tem um banco de dados, mas a gente esquece muitas vezes que uma outra porta, um outro canal de contato com o colaborador é usando a medicina ocupacional, né? Então, quando você começa a juntar essas informações, esses pontos de contato, né, isso é super poderoso para um processo de gestão, né? A gente vem fazendo muitas pesquisas junto aos clientes, a gente vem fazendo um trabalho muito forte, né, de cruzamento de informações, e o formato que isso pode potencializar uma gestão de saúde é fantástica, porque você tem um funcionário muitas vezes, né, na sua frente, né, a empresa né, ou o próprio médico de saúde ocupacional, e com informações riquíssimas, né, com a possibilidade de trazer nessa conversa nuances daquilo que ele também está usando na medicina assistencial. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra, né? Então, para as empresas que hoje estão muito bem solidificadas nesse contexto, Caio, já estão começando a olhar isso de uma forma diferente. E no passado sempre teve um tabu, não sei se você teve essa experiência, mas o médico do trabalho sempre quis trocar só a medicina ocupacional e não queria se envolver, né? Eu já vejo movimentos muito positivos das empresas e que não é somente por uma questão de custo, né? Mas eu acho que para o bem-estar do colaborador isso faz uma diferença incrível, né? Então isso é uma tendência que eu acho para o futuro. Medicina ocupacional faz parte da estratégia da CarePlus. A gente já tinha dentro do grupo uma empresa de medicina ocupacional. A gente já presta esse tipo de serviço. O ano passado a gente fez uma aquisição que complementou as nossas entregas de medicina ocupacional.
e a gente tem sim essa visão, né? A gente quer ter essa visão onde a medicina assistencial ela pode caminhar em conjunto com a medicina ocupacional, aliar o dado e usar o dado para que a gente use o momento médico-paciente para, de fato, gerir curso do tratamento, da prevenção, das obrigações que a gente tem com relação à e-social da medicina ocupacional, e ser também um importante coordenador do cuidado nesse negócio como um todo. A gente não olha separado, não. Bom, falamos de medicina de atenção primária, né? Deixa eu tocar num outro ponto agora, que é telemedicina. Atenção primária, a gente vinha falando bastante, né, da atenção primária, a importância da gente ter esses serviços que captam esse paciente, coordenar esse cuidado no ambiente integrado, holístico, muito mais humanizado, próximo e de profundo conhecimento. E a telemedicina, Santana, fala pra gente aí, as teles, né? Estamos num mundo completamente conectado, digitalizado. Qual que é a visão da Loton? A gente ainda sabe que ela foi liberada dentro de certas condições, né? É algo que deve ser definido pós-pandemia, qual que vai ser o protocolo formal da telemedicina. E a gente tem como base a telemedicina, mas a gente viu conselhos liberando a telenutrição, telepsicologia, a gente já faz telepsicologia também. Qual que é a importância da telemedicina nesse contexto que já deveria ter sido enaltecido antes da pandemia, né? Mas assim, e aí? Infelizmente, no Brasil, você precisa ter algumas situações para que algumas coisas aconteçam. Na dor. Né? Exato. Se a gente olhar para trás, quantas coisas a gente só conseguiu depois de acontecerem algumas coisas, né? Mas eu acho que a telemedicina veio para ficar, né? Ela está se mostrando um extremo aliado nesse momento, né, de pandemia, e o quanto está podendo ser eficiente, né? É um trabalho, assim, que eu acho que é fantástico, que traz acessibilidade acima de tudo, né? Então, sobre um contexto regional, né? Porque em muitos lugares você tem algumas dificuldades, né? Para quem já foi pai, né? Tem um recém-nascido em casa, isso pode de madrugada de uma forma, pois isso ajuda demais, né? Eu me lembro que quando eu tive meu filho, né? Quantas noites eu saí de madrugada pegando o carro para ir num hospital, e se eu tivesse a telemedicina, talvez me poupasse de sair de casa, né? Então, eu acho que isso traz uma comodidade, eu acho que isso traz acessibilidade, né? Mas tem um ponto importante, Caio, que é a nossa visão, é a visão de quem olha o processo de uma forma mais, né, holística, é que esse processo ele precisa ter uma educação para a utilização, né? Para evitar uma utilização indiscriminada, né? Uma utilização que não seja positiva, né? Então, eu acho que entra tudo numa questão de cultura, e eu acho que a gente está amadurecendo com o processo da pandemia, a gente está amadurecendo mais rápido para esse tipo de questão, né? Então, eu acho que vai poder abrir para as consultorias, né? Desenhos de planos diferentes. Então, quando a gente falar, por exemplo, em Copay, a gente pode pensar em modelos diferentes para questões relacionadas à telemedicina, né? Então, que tipo de incentivos a gente pode trazer, né? Mas sem tirar de perspectiva, né, a questão sempre do uso racional, né, da boa utilização, do compromisso, né, da sustentabilidade do plano, né? E por outro lado, né, eu não sei se você concorda comigo, mas ter sempre bons profissionais do outro lado, né? Porque eu acho que a grande fidelização, assim como a gente tem no médico de família, é ter do outro lado da Tina bons médicos que traz esse respaldo. Porque o brasileiro, ele gosta muito de comprar remédio, ele gosta de sair com uma receita do médico, né? Então, a gente está num processo de transformação de cultura, né? Então, eu acho que com bons médicos, a telemedicina vem para ficar, e eu acho que a gente é mais um fator que acho que vem ajudar no nosso meio, né? Então, isso vai ser bem interessante, sim. Você sabe que quando a gente estava estudando colocar a telemedicina na nossa carteira, né? A gente inicialmente começou com a carteira da população do Master 1, que é o nosso produto mais
mais alto dentro da grade de produtos, a gente fez essa reflexão, né? Como é que vai ser o comportamento da população que vai usar a telemedicina? Será que vai aumentar a frequência? Não vai? Se a gente deve começar com as empresas que têm coparticipação ou não? Enfim, o comportamento foi completamente compreensível, dentro das normalidades, não teve hiperutilização. Claro, quando a gente viu o início da pandemia, teve um aumento nessas utilizações, mas eu acho que a população tem feito a lição de casa, o beneficiário, as empresas, e vocês têm ajudado muito também nessa importância de educar, mas foi uma utilização muito dentro da normalidade, dentro do cenário, e a gente já tem a telemedicina implantada há mais de 2 anos, a gente usa prestadores extremamente renomados, que têm profundo conhecimento nisso, e falamos disso ontem, eu acho que o grande legado é a telemedicina. Você vê, a gente tem relato da consulta ser feita dentro de um táxi, né? dentro de um deslocamento, você conseguir fazer um atendimento que normalmente você faria presencial, com custo muito mais elevado, ela é altamente resoluta, não demanda um segundo atendimento. Você sabe que nos Estados Unidos a maior parte das consultas elas já são feitas por tele. Né? Exato, e você consegue chegar em todas as sociais, porque a maioria das pessoas hoje tem um smartphone, né? Então, eu acho que foram muito felizes exatamente na construção da solução de vocês. Então, eu acho que é esse o caminho correto. Isso no nosso mercado brasileiro, dessa forma correta, a gente tem chances de que realmente a telemedicina se consolide, né? Mais do que isso seja incentivada, com até desenhos de planos diferenciados para realmente favorecer a otimização Santana, dos recursos, deixa eu né? te falar uma coisa. Alguns anos atrás, você pegava relatório de sinistralidade da empresa, a gente sempre via ali como um dos maiores ofensores ortopedia e traumatologia, né? As cirurgias de coluna, alguns casos pontuais como parto. Depois a gente viu situações sendo ofensivas com relação aos tratamentos dos cânceres, a oncologia. E mais recentemente a gente vem observando uma especialidade ocupando uma importância nos ofensores das empresas nesse resultado, que são as doenças mentais, né? Outro dia eu estava olhando um dado e numa experiência a gente não tinha nenhum caso severo de ortopedia, nenhum caso severo de oncologia, mas a gente observava uma importância nos gastos e no cuidado com assistência voltada às doenças mentais. E eu sei que vocês fizeram uma pesquisa recentemente voltada para o aspecto da saúde mental, né? A saúde mental já vinha sido muito debatida, é uma das questões mais incapacitantes, e agora muito se fala da saúde mental, da importância desse equilíbrio, do autocuidado, e da importância de ter a saúde mental, as condições dos tratamentos mentais igualadas aos tratamentos físicos, né? O que você pode compartilhar com a gente aí dessa pesquisa que a Lockton fez sobre saúde mental e a importância da gente debater esse assunto e criar serviço, acesso, coordenação desse cuidado, né? Eu sei que a gente está num ambiente que é regulado, né? Segue uma cartilha de rol. A gente tomou uma iniciativa recentemente de ter um programa muito destinado para essas condições, mas eu queria ouvir um pouquinho da importância da gente trazer essa pauta sempre, que é uma coisa só, né? Não dá para ter saúde física sem saúde mental. Bom, só para compartilhar um pouquinho com vocês, Caio, a Lockton ela aposta muito em material de capital intelectual, de informação. Se você não sabe o que você tem na mão, o que é o mercado, o que tem sido exatamente as tendências, você não consegue tomar uma decisão assertiva, né? Então a gente vem fazendo muitas pesquisas, além das tradicionais pesquisas de benefícios e o mergulho profundo que a gente faz nessas pesquisas. A gente vem fazendo pesquisas sobre as mamães e futuras mamães dentro das organizações. A gente vem fazendo pesquisa, né, quando o governo fez mudanças na legislação trabalhista, né? Então a gente faz muita pesquisa. E uma das pesquisas que se tornaram mais importantes e relevantes para nós, né, tem sido a pesquisa de saúde mental. Nós fizemos um trabalho com mais de 400 empresas no mercado, né?
mais da metade empresas multinacionais, né? Então está bem equilibrado. Então você tem empresas de todos os tipos, portes, tamanho, né? E a gente encontrou resultados bem interessantes, né? O que a gente vê é que a saúde mental, ela não estava na pauta, né, de gestão de saúde, né? Por diversas razões, até mesmo começando pelo colaborador, que muitas vezes não queria se expor perante a área de recursos humanos, ao chefe, né, ao líder, né? Então, até mesmo a questão da legislação que começou a trazer algumas nuances de cobertura. Mas, assim, o que a gente vem aprendendo com essa pesquisa, então, só para compartilhar alguns dados com vocês, né? Hoje, 45% das empresas, né, que participam das nossas pesquisas já fazem gestão ativa de presenteísmo, né? Então, assim, muitos dos recursos da empresa, a gente está tão preocupado com tanta coisa, né, em reduzir tantos custos, etc., o que pode representar presenteísmo, né? Então, essa pesquisa a gente faz duas mensurações, né? Então, a gente tem o painel geral e o painel daquelas empresas que a gente chama de consolidadas, né? Então, são aquelas empresas que são atuantes, que dão realmente fazem um trabalho muito estruturado. Então, 45% dessas empresas já tem um trabalho forte de presenteísmo, de mensurar presenteísmo, tem ações específicas para presenteísmo. 64% dessas empresas, elas já acompanham atestados médicos, né? E aquelas que têm afastamentos acima de 15 dias, ela começa a ter um tipo de contestação, de análise para contestação do INSS, né? Então, começa a botar... Então, aquele bate-papo que a gente estava falando da saúde ocupacional, como é que a gente traz o médico para poder olhar esse tipo de situação também, né? Então, algumas das estratégias que a gente viu, que a gente teve nessa pesquisa, né, que as empresas vêm atuando em prol da saúde mental, alguns números, né, para compartilhar com vocês. 73% das empresas já vem fazendo algum tipo de subsídio, reembolso, né, para academia, de pés, né? Então já vem atuando, porque isso que você falou na verdade, você tem a questão da saúde mental e a saúde física, elas andam juntas, né? Então a gente teve um total de 65% já das empresas já vem adotando isso do painel consolidado, realmente vem tratando o tema de uma forma muito séria, né? 65% já vem aderindo à política de EAD. Uau! Né? Então, um número bastante importante nessa nossa pesquisa. 55% já vem programas de PBM, né? Então, são programas já muito consolidados e que vêm trazendo o respaldo, né, da empresa. E para mim foi um dado bastante importante que é legal compartilhar com vocês. Dessas empresas consolidadas, 82% tem a alta direção envolvida no processo de saúde mental, apoiando as iniciativas, né, ajudando a divulgar, né, essas iniciativas, né, e 82% também dessas empresas, né, já tem algum tipo de orçamento para ser destinado a esse destinado para isso. Saúde mental, né? Então, quer dizer, é algo que preocupa para o futuro. Muitas empresas que estão já olhando isso agora, que vão colher os frutos lá na frente, né, já estão se mobilizando agora. E só para fazer aqui um paralelo, né, para a gente fazer uma reflexão nossa. A gente tem o FAP e NETEP, né? A gente não pode esquecer lá os percentuais de RAT, etc., né? Então, isso pode afetar os percentuais que só vão trazer algum tipo de resultado. Se a gente está falando de agora, 2022, 2023. Leva tempo, exato. Né? Então, assim, e sobre a folha de pagamento. Então, é algo que realmente vale a pena olhar. Acho que dentro de uma avaliação de gestão de saúde, é uma ponta muito importante que não pode ficar para trás, né? Então, é algo que saúde mental vai afetar realmente lá na frente, porque as pessoas já estão expondo um pouco mais isso e não tenha dúvidas, isso tem que fazer parte da pauta, sim, e hoje em dia é algo extremamente importante.
super bacana saber que vocês fizeram uma pesquisa focada nisso. Eu acho que mais bacana ainda é saber que tem um importante número de empresas já pensando, destinando orçamento para isso e preocupadas com isso. Quando a gente fez um estudo aqui alguns anos atrás de implantar um programa voltado à saúde mental, né? A gente fez parte de um programa de DT, de Design Thinking, muito profundo para de fato implantar. Tabu sempre surgia, né, como uma das barreiras para se implantar um programa como esse. E uma preocupação importante das empresas sempre foi com relação ao sigilo médico, né, a importância do sigilo, como tratar, continua sendo sempre muito importante. E a gente criou um programa muito humano, muito acolhedor, que de fato, primeiro, garantisse sigilo médico de absolutamente tudo daquilo que está sendo tratado dentro do programa. Né? Então a gente conseguiu levar para as empresas muita segurança com relação a isso, com tudo que a gente sempre faz. E segundo, foi coordenar esse cuidado de uma maneira onde ele tivesse o melhor recurso, o melhor acesso, desburocratizado, sem copay, incentivo, para que o tratamento dele perdurasse enquanto fosse necessário. Né? A gente sabe que a gente tem as limitações do rol de acordo com o CID. Acho que também que esse é um legado, acho que a medicina é um legado, a atenção primária é legado. A saúde mental ela vinha potencializando muito e cresce muito agora na pandemia. Acho que esse legado não dá para deixar de lado, acho que é premissa, essas três situações acho que tem que ser pauta de qualquer discussão em benefícios. Então, quando a gente fala de saúde mental, né? E eu vi muita reclamação também, Santana, não sei se você viu também, funcionários trabalhando em casa com relação ao laboral, né? É uma preocupação também que talvez as empresas tenham que ter com relação às atividades laborativas dentro de casa agora no home office, né? Muito se falava lá atrás das DORTs, das LERs, né? Que agora passa a ser uma preocupação também. Mas a gente falou bastante disso. Trabalho, trabalho. Pois é. Como é que a gente vai encaixar isso, né? Exato. Então, principalmente assim, eu acho que isso traz uma responsabilidade para quem está montando as políticas de home office. Né? Sem dúvida é algo também que veio para ficar, mas isso precisa ser realmente sempre muito bem ponderado. Né? Fazendo um paralelo aqui com a questão da Covid-19, acho que ainda está no Supremo Tribunal Federal uma decisão a respeito se vai considerar ou não, ainda tem uma discussão ainda a respeito se isso vai ser considerado acidente de trabalho, né, ou não. Tem uma discussão muito grande, né, ainda. Mas tudo leva a crer que possivelmente isso vai virar acidente de trabalho. Então, olha só o movimento que a gente está vivenciando agora, quantas mudanças, quantas coisas. Eu acho que de tudo isso, Caio, o que a gente consegue tirar da tecnologia, né? O que a gente consegue tirar da experiência, né? Dos profissionais de recursos humanos, dos consultores, dos provedores, né? de serviços, das operadoras, né? A forma complementar que você consegue entregar hoje um saúde ocupacional, ou aquilo que é o processo, né? As coberturas da lei, e aquilo que não está coberto pela lei, que a empresa precisa fazer alguns investimentos, né? Para que evite ter situações futuras, né? Então, custos futuros por uma majoração de taxas, etc. Então, eu acho que o grande pulo do gato aqui, Caio, está em olhar tudo isso e como é que gerencia tudo isso de uma forma harmoniosa, né? Tem muita coisa legal surgindo, né? Então, muita coisa bacana que você trouxe para a conversa aqui, eu acho que era um tabu há alguns anos atrás, né? Talvez a gente estivesse falando alguma heresia, mas a grande verdade é que hoje isso está vindo para a mesa e está vindo de uma forma madura, estamos aprendendo junto muita coisa, né? Então, é muito legal posso te falar uma coisa? provocações como essa, é muito bom, cara. Você falou de heresia, né? Do quanto as coisas estão ficando latentes agora. Às vezes eu faço um paralelo com o EAP, né? Lembra do EAP, aquele clássico tradicional lá atrás? Que só empresa multinacional tinha. Só empresa multinacional tinha. Porque tinha lá fora. Pouca gente lia a linha do EAP, do serviço disponível, né? E hoje o quanto a gente preza da importância de você ter um serviço à disposição, um médico por telefone por orientação.
e alguns EAPs a gente sabe que ele tem um programa, inclusive, que cobre outras condições, conflitos, situações financeiras. É um EAP que dá um suporte emocional e psicológico para N situações, né? Um luto, uma perda. Eu lembro que eu administrava algumas apólices, a gente teve o acidente da Chapecoense, algumas empresas que estavam parte daquele acidente voando, né? Como é que a gente ajuda, como é que a gente ampara, como é que fica o clima dentro do escritório, como é que a gente suporta essas perdas dentro da companhia. E a gente viu o EAP mais popularmente falando de uma orientação telefônica, de um apoio emocional, psicológico, para algumas situações que podem ser muito bem-vindas, né? E eu acho também que é resgatar a simplicidade, né? O menos é mais, o que de fato importa, aonde me ajuda, aonde melhora como eu tomo assistência médica. Acho que a gente tem que resgatar um pouco. É uma commodity, assistência médica é uma commodity, mas tem muito serviço peculiar, adicional, de extrema importância para a gente olhar essa questão que está levando a medicina para dentro de casa, está me trazendo menos exposição, mais qualidade, menor custo, né? Então, acho que são esses detalhes que a gente tem visto, que vocês têm nos ajudado muito em colocar num nível de destaque. Vamos falar de aceleração digital, vamos falar do que vem para o futuro, né? Vamos falar de geração Z. Santana, vamos falar de geração Z, Ricardão. A gente pensa bastante, né? Qual que é o benefício do futuro? Como é que a gente vai desenhar a cesta desses nativos digitais aí que já nascem conectados? Hoje em dia todo mundo com o celular na mão. Como é que vocês olham essa questão? Estão sendo bastante abordados? Como é que tem sido essa discussão com vocês e as empresas para criar a cesta de benefícios e atender para atrair, né? Acho que o nativo digital ele nasce hoje, vai para o mercado querendo criar uma startup para virar unicórnio um ano depois. Acho que é um desafio da gente criar benefício para trazer ele para o mercado corporativo, né? E o nosso mercado é um mercado que ele acaba abraçando gente de várias indústrias. E como é que eu retenho, né? Como é que eu retenho esse talento da geração Z? Eu acho que passa muito pela questão tecnológica. A gente está explorando muito e estamos aprendendo muito agora também, Caio. Para você ter uma ideia, a gente sempre fez muito trabalho para a área de recursos humanos e sempre primando pelo contato, né? Então, a Lockton ela fez um investimento pesado na construção de um auditório assim de primeiríssima classe, né? Então, algo realmente muito interessante para poder ter os RHs, para trazer conteúdo, né? Algo que a gente atuou bastante. Dentro desse movimento todo, que eu acho que casa com a necessidade de ter o contato, né? Em função da pandemia, mas também em paralelo, você acaba atingindo muitos dos clientes, né, da geração Z, né, que são ávidos aí por tecnologia. A gente está investindo muito em webinars, né? Então a gente vem fazendo muito trabalho, né, de webinar, Bacana. Seja para o RH, seja para o cliente final, né? Um trabalho muito legal que a gente vem fazendo, só para compartilhar com você. O nosso médico semanalmente faz um webinar com todos os colaboradores da Lockton sobre saúde mental, né? De poder trazer o conforto para que eles estejam bem e assim poder atender os clientes bem, né? Então, é algo que vem a reboque disso, né? A gente tem um trabalho chamado Lockton Academy, né? E que, essencialmente, é fazer um curso de saúde, de vida, de odontologia, onde a gente senta com os RHs, a gente explica sobre legislação, cálculos, né? Então, a gente fala sobre todos os pontos, né, mais sensíveis dentro de um programa de saúde, ou de vida, ou de odontologia. E agora a gente vai lançar o nosso processo de Lockton Academy digital, cara. Então, cada vez mais puxando para esse lado tecnológico, né? Então, as implantações de saúde, né, estão sendo feitas através de meios digitais. À distância. Né? E ruído zero, né? Então, a gente está experimentando de um novo modelo
e acho que amadurecendo rápido, que se também não fosse isso, acho que não ia ter esse amadurecimento tão rápido, né? Usando os meios digitais, acho que usando a tecnologia a favor, e eu acho que nesse meio, né, a gente tem essa geração Z embarcando aí, né? Então a gente já vinha mapeando algumas coisas e sempre o desafio, né, de como é que a gente chega a mudar um pouco ou trazer algumas sugestões para mudar um pouco a cultura da empresa, porque quando a gente faz os engagement surveys, né, as pesquisas de engajamento, onde a gente procura essencialmente entender um pouco do que é a preferência dos benefícios dentro das empresas, e a gente começa a mapear as gerações. A geração Z, ela tem outro foco, outro perfil, e sempre atrelado a questões tecnológicas. Então, o que a gente está buscando fazer é como é que a gente traz a tecnologia, a gente deixa, né, ele, muitas vezes, traz ele para essa decisão, usando a tecnologia e abusando um pouco também das questões, principalmente de benefícios flexíveis, né? Então, a geração Z tem aceitado, principalmente empresas de tecnologia, e eu sei que vocês têm muitas empresas nesse setor, né? A questão de benefícios flexíveis voltou muitas vezes na nossa pauta, e a gente está vendo agora... A velha, nova tendência. Exatamente. E a gente vê muitas implantações acontecendo. E geralmente, Caio, empresas de geração Z. Exatamente o ponto que você colocou. Empresas geralmente voltadas, né? Empresas de tecnologia, startups, né? Que tem muito desse profissional, né? Tem muito desse tipo de profissional. Então, a gente alia muita questão tecnológica, né? Com a escolha do pacote de benefícios, e o que a gente tem tido muito sucesso no uso do Flex como uma alavanca para trazer mais engajamento. Era muito bem definida, né, a carreira, a vida pessoal das pessoas antigamente, né, que era se formar, depois uma pós-graduação, línguas, casar, apartamento, a previdência, né, era muito bem definido o ciclo de vida, né. E hoje você vê, essas novas gerações, carro talvez não queiram ter, não preciso ter. Apartamento Exatamente. Também não preciso ter meu próprio apartamento, eu moro em qualquer lugar, eu compartilho, é a economia compartilhada, essas decisões de família ou não sendo postergadas, por que eu preciso ter tal benefício em tal momento, quero direcionar para um estudo. Eu gosto bastante, até porque você empodera o beneficiário, né, o funcionário, naquilo que ele de fato precisa momentaneamente. Você falou do Academy, Santana, do Lockton Academy que vocês criaram, muita gente elogiando aqui, tá? Vamos fazer chamada oral para ver se a Cris de Campinas está aqui, se o Newton... A Elisandra está aqui, a Fernanda Menegaso também comentou aqui, falou, pô, sensacional. Vamos fazer chamada oral aqui para ver se está todo mundo... sério, mas não. Olha que bacana é isso, cara, e quanto poderoso é. A gente comentes, o público realmente era recursos humanos, né? E recursos humanos, aprendendo toda a dinâmica, começou a indicar esse tipo de curso para o pessoal da área de compras, porque a área de compras muitas vezes participa das negociações, apertam e depois tem um rescaldo da sinistralidade lá na frente para se debater. Né? E isso fica na mão da RH. Então, assim, muitas pessoas, muitos profissionais da área de compras passaram pelo Lockton Academy. Como são os mecanismos e como é que isso se relaciona, não com aquela seguradora, com aquela operadora daquele momento, mas com o mercado, né? A forma de negociar um pouco diferente, já buscando um princípio da sustentabilidade. Então, isso tem sido um dos pilares da nossa alta retenção, né? Que a gente tem conseguido aí algo perto de 97% de retenção dos nossos clientes, porque é um processo maduro, né? É um processo que são coisas como essa, como o Lockton Academy, que pode ajudar a fazer a diferença. Recife tá na área também aí. Acabei de ver aqui que o pessoal de Recife tá aí. Opa, Nordeste peso aí. Pois é. Santana, fala uma coisa para mim, vamos falar de dado.
Dado médico é muito caro, né? A gente tem visto os ataques acontecendo, já não é de hoje, a gente está cada vez mais conectado, e o dado médico ele vale muito, né? A gente tem visto aí uma série de ataques acontecendo e todo mundo mais conectado. LGPD teve a sua postergação, deve entrar em agosto de 2021 a vigência da lei. Vocês têm uma importância de clientes multinacionais na carteira de vocês, acho que deve ser uma preocupação, sempre foi nossa preocupação aqui também. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês enxergam essa questão da LGPD, a importância da gente proteger esse dado, que é do beneficiário, e é sensível, né? Ainda mais nesse momento, todo mundo altamente conectado. Exato. Bom, primeiro que, assim, eu acredito muito que é um processo extremamente positivo. Eu acho que tem que acontecer. Dá trabalho, né? Como tudo que a gente já passou lá atrás, se a gente lembrar do E-Social com seus sucessos e fracassos, né, sempre foi um desafio. Né? Se a gente olhar outras situações também no passado, sempre foi um desafio. E eu acho que isso só vem a deixar o processo mais robusto. Né? Eu vejo de uma forma positiva a questão da LGPD. Se a gente olhar em outros países, né, sempre tem uma questão marcante no começo, mas que, com o passar do tempo, é um processo extremamente natural e tranquilo. Né? Então, o que a gente fez, Caio, foi, antes mesmo da postergação da LGPD, foi um trabalho de se aproximar dos nossos concorrentes, né, para ver como é que eles viam isso, o que eles estavam fazendo. A gente conversou muito com as operadoras, a gente conversou muito com alguns institutos voltados à questão da saúde. Né? Então, a gente se cercou de informações, de diferentes pontos de vista. Né? E a grande questão aqui, né, embora seja uma questão muito, muito trabalhosa, a gente entende que tem que ser algo muito alinhado, tem que ter uma sintonia muito importante entre o cliente, a consultoria e a operadora. Né? Então, como é que a gente faz essa informação fluir? Porque se a gente não tiver maturidade para fazer esse tipo de ação, o que vai acontecer é que o cliente não vai ter o dado, vai pagar a conta sem saber o que está acontecendo, a consultoria não vai conseguir agregar valor, né? E corre-se o risco de sempre ficar trocando de operadora porque eu pago mais caro, mas não sei o que isso representa, né? Então, acho que a gente ganhou um tempo a mais para estar se preparando. Acho que tem uma questão também voltada à tecnologia, muito importante, mas tem que ser um processo desenvolvido num modelo de sintonia entre todas as partes envolvidas. Claro. Né? E principalmente o cliente. Claro. Acho que ele tem que participar disso, não é algo somente, né, das demais pontas, mas acho que todo mundo tem que estar muito envolvido nisso. E aí eu acho que é um processo tranquilo, acho que vai fluir muito bem. Ricardão, conta pra gente aqui, quais foram os desafios de vocês nessa pandemia junto aos clientes? Quais foram as indústrias que vocês atendem que mais sofreram, as que tiveram oportunidades importantes? Como é que foi aí esse incêndio em março ali? Informação, o que fazer, benefício? Como é que vocês viram as diferentes indústrias baseadas na experiência de vocês aí? Caio, a gente tem uma de ver isso, né? A primeira bom, quem ganhou e quem perdeu, né? Você tem uma forma de olhar isso. Bom, aquelas empresas que estão mais suscetíveis à cadeia, né, do distanciamento, né? Então, ou seja, o restaurante que por questões do distanciamento não pôde operar, ele para. O fornecedor do restaurante, porque ele não está conseguindo atuar, ele também é impactado. Então, você tem setores que eu acho que é muito, muito latente aqui para todos, né, que sofreram mais com isso, e tem aqueles que viraram solução nesse período, né? E eles, obviamente, ganharam um pouco mais. Mas uma outra forma de ver isso, né, e aí é quando a gente olha sobre um contexto macro, e olhando assim, estamos todo mundo no mesmo barco, né, eu acho que todo mundo perdeu. Todo um contexto macroeconômico, quando a gente olhar exatamente o que vai acontecer, né, com os recursos, né, impostos,
uma série de coisas, isso vai afetar todos. Então, todo mundo perdeu, todo mundo vai ter algum tipo de conta para pagar lá na frente. Essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer. Ô, Ricardo, Todo mundo ganhou também, porque todo mundo está ganhando agora com questão tecnológica. A gente está aprendendo a viver num ambiente diferente. Eu acho que a gente ganha um aprendizado. Então, são duas formas de olhar isso, né? Como é que tem sido o relacionamento com vocês, com o cliente, prospect, por conta do distanciamento? Aqui do nosso lado tem funcionado super bem, plataforma digital, não perdemos absolutamente nada. Mas como é que fica? A gente sabe que o relacionamento com o RH ele é muito próximo, ele é humano, ele é físico, ele é presencial. Deve voltar, né? Mas eu acho que no modelo meio híbrido, né? Como é que vocês sentiram isso? Como é que fica? Como é que foi a experiência de vocês? Como a dor é para todo mundo, Caio, a grande verdade é que assim, a gente está falando mais com o cliente do que falava antes, né? Se a gente tinha essa proximidade, a questão agora, o contato, né? A gente tem clientes que, por uma razão até da proximidade que se está tendo, a gente nunca falou com alguns clientes como falávamos antes, entendeu? Então, já tem... Os caras estão mais disponíveis, né? Cliente. Exato. Então, a gente se aproximou muito mais, né? Eu acho que, de novo, questão tecnológica nos aproximou, trouxe aí uma questão logística bem interessante. Então, para nós, cara, está funcionando super bem. A gente está fazendo movimentações de seguradoras, né? Entre seguradoras, implantações, discussões... Tem que trazer para cá, hein? Tem que trazer para cá. Tem que trazer para cá. Não, e assim, o ponto interessante disso tudo é que as operadoras, de uma forma geral, né, algumas com um pouco mais de limitação, outras com menos limitação, têm apoiado também. Então, muita coisa que antes era enrijecido pela burocracia do papel, né, trouxe nesse momento uma flexibilidade também das coisas. Então, isso foi muito positivo, né? Tem sido muito positivo. Ô, Santana, fala uma coisa. Dá para fechar negócio digitalmente, sem fazer uma reunião física, presencial? Dá. A gente experimentou já isso durante esse período, acompanhando ponta a ponta, desde um primeiro contato até o fechamento. A gente teve, sim, situações de mostrar um porquê que a gente faz a diferença, o que a gente tem de diferente, onde a gente consegue agregar esse trabalho customizado, né? Essa forma de pensar como recursos humanos, entendendo que cada empresa tem um tamanho, vive uma dor, tem o seu timing, né? Então, assim, e quando você tem uma história para contar efetivamente daquilo que já foi feito com clientes, e mesmo sem conhecer esses clientes, ele liga para algum cliente, né? Passa essa segurança, é um processo que a gente vê que é possível, né? Quevedo está falando aqui que dá, contato, hein? Né? Mas é algo que tem A Quevedo está falando que dá, hein? Dá? Ela trouxe? Fechou? pode cobrar lá, hein? Não, tem alguns que estão em vias de... Mas é isso aí. Mas a gente já muito bacana. Isso está funcionando super bem. É algo que vem para complementar, né? Muito. Cadão, falta 5 minutos para a gente encerrar aqui. Como sempre, voa, né? Espetacular o bate-papo. Ontem foi muito bom, hoje tão bom quanto. Além de parceiro, vocês são amigos. Ontem o Comar também é um cara especial e você hoje aqui também. O nível vai ficar complicado para mim nas próximas, porque, vocês estão cobrindo absolutamente tudo. Deixa pra gente aí uma mensagem, qual o legado e a visão do Ricardo Santana, a visão da Lockton, pessoalmente falando, profissionalmente falando, pro futuro. Dá a sua conclusão final aí. Legal. Caio, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o convite, né, para a gente trocar essa ideia, fazer esse bate-papo, né? Obrigado, você é um parceiro assim muito próximo nosso, um cara que está sempre muito presente, né?
A CarePlus, de uma forma geral, tem nos apoiado em todos os momentos, né, que a gente precisa. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que, assim, a gente tem um mercado fabuloso. A gente tem, hoje, se a gente for olhar friamente, 25% da população brasileira tem acesso à medicina suplementar, né? Então, é um mercado que pode crescer muito. O meu grande ponto, né, como profissional que está há 25 anos fazendo exatamente, né, a mesma coisa, eu sou um eterno account executive, né, um eterno consultor. O meu ponto Você sempre falou isso, o meu ponto é o seguinte, né, é ter a oportunidade de pensar na sustentabilidade do setor de saúde, né. Eu acho que a gente vem num ciclo tão pesado de custos, de regras, de legislação, judicialização, de contas que não fecham, né? E isso vai ser, não é bom para o usuário, não é bom para a empresa, não é bom para a operadora, não é bom para a consultoria. Eu acho que esse momento que a gente está vivenciando de Covid-19, e a gente acabou de sair de uma crise econômica de 2015, se arrastando até 2018, quando a gente estava saindo, né, do fundo do poço, já aparece a Covid. Então, a gente tem muita flexibilidade para muita coisa, né? O brasileiro pensa fora da caixa, acho que tem iniciativas. Eu acho que a gente precisa agora pensar na sustentabilidade. Como é que a gente traz essa sustentabilidade para as apostas? Acabar no futuro, né? Ou mesmo, se não acabar, vai ser muito seleto, né? Então, ao contrário disso, acho que tem um potencial gigantesco de crescimento. Acho que a gente tem profissionais que já experimentaram de absolutamente tudo. A gente está experimentando agora tecnologia, né, de uma forma muito mais à frente. Então, eu acho que se a gente pudesse pensar juntos, era trazer para o mesmo barco, para a mesma mesa, né, o governo, né, para poder ter uma legislação muito mais flexível, né, as operadoras, né, abraçando essa causa, os clientes conseguindo financiar, né, a manutenção, expandir isso para quem hoje não tem plano de saúde, né? Então, é um pouco do meu desejo para o futuro, é meu sonho, né, do que a gente puder contribuir, do que a Lockton puder contribuir, do que o Ricardo Santana puder contribuir para isso, a gente vai fazer, né? Mais uma vez, parabéns aí pela ideia, pela oportunidade. Não, obrigado. Foi um golaço. A ideia foi justamente essa, né? Criar um espaço para vocês, para ouvir a visão de vocês, ver a visão de vocês, escutá-los, criar um canal de comunicação, ter uma série de gente bacana ouvindo a gente. Mandar um beijo para a Sandrinha também do seu time, que é sempre muito atenciosa. E a gente quer estar cada vez mais próximo, né? A gente costuma dizer que a gente tem sempre o cliente à frente, ao centro de absolutamente tudo que a gente faz. E vocês são extremamente importantes.